Bom, gente, Cláudio Brito falando. Esse aqui é um vídeo especial onde a gente vai falar sobre Boston e Cambridge, duas cidades do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Bem, historicamente essas duas cidades são muito importantes, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Lá ficam duas das universidades mais renomadas. Nós estamos falando de Harvard e de MIT. Só para você ter uma ideia, Harvard já teve pelo menos 8 presidentes americanos. E de lá saíram pelo menos 29 bilionários. Alguma coisa de positivo eles fazem por lá. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Bom, vocês estão vendo aqui a minha tela e eu fui atrás de alguns números para a gente falar sobre essas duas cidades. Boston tem 675.706 habitantes, esses são dados de 2022, e Cambridge tem 118.488 habitantes. Lembrando que esse é o número da cidade. Se a gente fala de região metropolitana, aí nós vamos envolver Boston, Cambridge, Newton, as cidades menores que estão em volta, aí esse número já passa de 7 milhões. Essa é a sexta economia americana e esse estado produz 363 bilhões de dólares ao ano. É muita coisa. Agora, quais são as principais indústrias? A gente está falando principalmente da indústria da educação. Cambridge, por exemplo, tem Harvard como a sua principal empresa, a empresa que mais emprega, seguida do MIT e em terceiro a prefeitura de Cambridge. Depois nós temos a área de tecnologia. Ora, se nós temos boas universidades, a gente vai ter muita gente boa sendo formada nessas universidades de ponta. Temos a área financeira também e a área de medicina. E essa região é uma região rica também nessa parte alimentícia. Lá nós temos belos cafés e muitos bons restaurantes. Bom, somente nessa região de Massachusetts concentra mais de 50 universidades. É óbvio que se você for procurar um treinamento ou um curso para fazer em Harvard ou no MIT, os preços na grande maioria são mais caros. Só para você ter ideia, um curso no MIT chega a custar pelo menos 3 mil dólares. E se a gente for levar essa realidade para Harvard, esse número pelo menos dobra. Um curso médio para a área executiva você vai pagar aí pelo menos de 7 a 10 mil dólares. Então perceba que eles também sabem usar o nome que tem. Agora, é uma educação um pouco diferente do que a gente está habituado, eu pelo menos como brasileiro, e até que em Portugal é menos comum a gente ver o tipo de educação que é dada lá, também pela infraestrutura, mas pelo fato da pessoa ficar hospedada dentro do campus da universidade. Tá? Eu tive, por exemplo, em Babson, e durante a semana que a gente teve o treinamento lá, eu fiquei hospedado dentro do campus. É realmente uma realidade diferenciada e aí você fica extremamente ali concentrado naquilo que você vai estudar. Realmente eleva aí a qualidade do treinamento e as possibilidades de armazenar informação, né? Afinal, você está vivendo, você está dedicado àquele treinamento que você está recebendo. Harvard, gente, foi fundada em 1636. Isso dá para ela mais de 300 anos de fundação. É a universidade de maior tempo conhecida aí, lembrando que Harvard é uma universidade privada, tá? Então, mais de 300 anos aí fazendo o que faz. De lá saíram 8 presidentes americanos, 75 prêmios Nobel e pelo menos 29 bilionários. Nessa lista estão incluídos Bill Gates, Mark Zuckerberg e também o brasileiro Jorge Paulo Lemann. O Lemann eu sei que completou a universidade, mas o Bill Gates e o Zuckerberg não, né? A gente sabe que eles abandonaram o curso. O Bill Gates é filho de advogados americanos, advogados muito bem relacionados, muito conhecidos, e obviamente que ele iria seguir aí os passos dos pais, né?
Só que no meio do caminho aconteceu a Microsoft, que é o colosso que a gente conhece. Então o Bill Gates acabou abrindo mão da faculdade e fechou, né? Fechou a participação dele em Harvard antes de se formar. A mesma coisa aconteceu com Zuckerberg. O MIT, por outro lado, também é uma universidade muito conhecida. Se você vê filme, por exemplo, de super-heróis, e mesmo aqueles filmes que falam em algum momento de tecnologia, você vai ver, né? E a pessoa que eles estão citando ali, quando é um cientista proeminente, ele veio do MIT. Né? Então isso traduz para o MIT uma certa aura de qualidade que muitas vezes a gente não percebe, mas que está sendo muito massificada através dos filmes. Aliás, os Estados Unidos sempre usou bem essa contação de história através do filme. E com isso eles vão fazendo um branding excelente. E quem nunca teve vontade de estudar numa universidade americana, quando faz a visita que a gente faz dentro das nossas imersões, fica encantado e aí esse sonho surge. Se não para si, para os filhos seguirem esse caminho. Isso é muito comum porque realmente as paisagens, a estrutura, todos os detalhes de cada camping dessas grandes universidades é realmente feito para encantar. E é tudo pensado para você ter realmente uma alta qualidade aí na área educacional, tá? O MIT, que já foi fundado em 1861, tá? Já é um pouco mais novo, mas mesmo assim estamos falando aí de quase 200 anos, é coisa pra caramba. De lá saíram algumas tecnologias que estão no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o GPS. O GPS foi praticamente aposentado aí quando os aplicativos como o Waze e Google Maps surgiram, mas eles continuam usando uma tecnologia que foi inventada lá no MIT. O reconhecimento de voz, hoje tão comum em assistentes pessoais como a Siri, como a Alexa, o próprio Google dentro do seu assistente, também tiveram origem lá no MIT. E de lá também saíram empresas como a Boston Dynamics, que é aquela empresa especializada em robótica que construiu alguns robôs que estão hoje operando dentro da Amazon. E se você não viu algum vídeo que você veja onde aparecem aqueles cachorros robóticos, foram criados pela Boston Dynamics. Então você vê que não foram poucas as tecnologias criadas por lá. Também tem como alunos proeminentes a Carly Fiorina, que foi CEO da HP, o Kofi Annan, que foi secretário da ONU por muito tempo, e o Elon Musk, que hoje é a pessoa mais rica do mundo. Né? Então você vê que as duas faculdades não estão para brincadeira. Tanto Harvard quanto MIT tiveram aí personalidades da nossa era, né? Do nosso século, eu diria. Quando você fala em atrações, Boston e Cambridge são cidades que são separadas apenas por um rio, o Charles River. Então elas estão ali muito conectadas. Do centro de Boston até Cambridge, ao campus do MIT, por exemplo, você leva cerca de 15 minutos num trânsito normal. Se você for por metrô, você pode levar um pouco menos. Depende muito do dia e do horário que você for fazer essa movimentação. Do centro de Boston a Harvard você leva um pouco mais, talvez 25, 30 minutos. Se for de metrô, vai também um pouco mais rápido. Aqui, eu separei alguns projetos que podem mostrar um pouco da grandeza do que te espera se você for fazer uma visita tanto a Harvard quanto a MIT, quanto conhecer essa região de Cambridge e Boston. O primeiro é o The Big Dig Project, que foi um projeto que envolveu 24 bilhões de investimento e é um projeto que surgiu para acabar com os problemas de trânsito nessas duas cidades. Né? A gente sabe, hoje o trânsito ainda é ruim, imagina antes desse projeto. E o que é esse projeto? É um projeto que leva as vias para o subsolo das cidades. Tá? É um projeto que já está finalizado, foi feito, foi concluído, melhorou em algum grau o trânsito, mas não resolveu. A gente tem também o Freedom Trail, que é um percurso de mais ou menos 4 milhas, estamos falando aí de algo em torno de 10 quilômetros, né? Que você pode fazer a pé e conhecendo toda a história
de Boston, né? Tem coisas lá muito interessantes que você vai ter acesso, prédios que são históricos dentro desse trajeto, dessa rota aí, e que você pode, inclusive, comprar um app que traz toda essa história e através de um áudio guiado você vai conhecer bastante da história de Boston e Cambridge. O Fenway Park é um grande estádio, é um estádio de beisebol, é o estádio mais antigo dos Estados Unidos e é um estádio que realmente continua muito ativo, muito vivo e recebe aí grandes espetáculos, principalmente os grandes jogos de beisebol, né? Eu posso te dizer que a região de Boston em si tem o basquete, tem o beisebol e tem o hóquei com grandes apaixonados aí em torno dessa marca. Comida, como eu falei lá no início, é uma das grandes, digamos, vedetes da visita a Boston. A gente tem o Quincy Market e o Boston Public Market, que são grandes mercadões. Agora você vai encontrar comida boa a preço baixo e vai conseguir experimentar boa parte aí das comidas típicas da região. Recomendo a visita. Geralmente você não vai gastar muito tempo, 1 hora para visitar cada mercado desse, basta, e você vai ver ali aquilo que mais te atrai, né? Chegando até a provar ou não, aquelas coisas que mais te interessarem. Tem também a Samuel Adams, que é a cerveja que é do estado de Massachusetts. Vale a pena provar para você conhecer um pouco, né? E é uma cerveja realmente prensada lá. Então é um sabor pouco conhecido, principalmente se você mora na América do Sul ou na Europa. É um pouco mais difícil você ter acesso a essa marca. Os cafés são um capítulo à parte. Eu recomendo, inclusive, que se você for a Cambridge ou a Boston, você circule por algumas ruas principais lá, atento aos cafés. Muita gente que sai do Brasil sai na cabeça com aquela ideia de buscar uma marca mais conhecida, né? Principalmente quando se fala em café. E o que eu posso te dizer, tendo acabado de sair de lá, é que marcas mais conhecidas, como a Starbucks, por exemplo, estão em baixa. Os cafés já não têm mais aquele espírito que a gente via antes de grandes sofás, que você podia sentar e relaxar, e eles estão sendo ocupados por pessoas que vão trabalhar. Então, pelo menos as Starbucks que eu visitei, eu devo ter entrado pelo menos umas 4, eu percebi que elas estavam sujas, já não tinham mais esse ambiente que você gosta de estar, e eu, pelo menos, passei ali pouco tempo. Do contrário, você tem marcas americanas e até cafés regionais que têm uma qualidade muito boa. A Blue Bottle, por exemplo, que vem da Califórnia, hoje em dia é uma grande marca nos Estados Unidos, oferece um espaço mais moderno, mais jovial e com uma qualidade no café maior. Eu, pelo menos, não gosto de perder muito tempo parado dentro de um café. Então, a preferência que eu dou é de pegar um café e sair andando, né? Então, geralmente, quando eu faço isso, eu dou preferência para aquele café gelado. Tem gente que prefere o quente. Não há problema algum, você vai ter para todo gosto. Mas eu gostaria de recomendar que você também experimentasse aqueles cafés de rua, né? Aqueles cafés de uma marca pouco conhecida, ou de uma marca que você já olha e percebe que é de lá, tá? Certamente você vai ter boas experiências, como eu tive, parando e realmente vivendo aquele momento lá. Alguns minutos bastam para você entender um pouco dessa atmosfera, sentir aquele cheiro maravilhoso de café. Quem gosta de café vai se conectar nesse momento e conhecer um pouco mais da cultura americana através desse pequeno gesto. A gente tem a biblioteca pública, principalmente a biblioteca de Boston, é aquele prédio antigo que foi reformado para o uso da biblioteca. Mas o termo biblioteca pública no Brasil se refere a um único prédio. Boston e Cambridge pensam diferente. E o termo Public Library ou biblioteca pública se refere a vários prédios. E geralmente são prédios muito bem pensados, com uma arquitetura diferenciada e um local, sim, que você vai conseguir parar,
vai conseguir ficar por mais tempo. Recomendo a experiência também. Boston também fica a 5 horas de Nova York, que é uma visita que vale ser vivida. Dessa vez eu não estive em Nova York, mas já estive outras vezes e eu recomendo também a visita. Se você vem em Boston pensado para ficar um tempo, de repente vale a pena você dar uma esticada até Nova York. Você pode ir de trem, que é a viagem que eu prefiro, ou pode ir de avião e até alugar um carro para ir. Por que eu prefiro o trem? Primeiro, você vai pagar algo em torno de $25 a passagem. No avião, você leva mais tempo para passar por todo aquele processo de segurança. No trem, isso é menor. Então, você vai ter uma viagem mais agradável, não precisa ficar tanto tempo dentro da estação para conseguir embarcar, descer e fazer as coisas que você precisa, e o que é bem diferente do aeroporto. E se você for alugar o carro, lembre-se que o aluguel é o menor custo. Onde você vai pagar mais é justamente nos estacionamentos. Mais ou menos aí um preço médio de estacionamento chega a custar $35 a hora, tá? Então, realmente você vai gastar bastante se preferir andar de carro. Nesse caso, eu não recomendo, a menos que você vai pegar distâncias maiores, você não vai ficar concentrado somente em Boston, em Cambridge. Lá você consegue tranquilamente transitar usando o transporte público. No momento da gravação desse vídeo, eu saí de lá uma semana atrás e eu conseguia, por exemplo, andar de metrô de um ponto a outro pagando apenas $2,40. É um custo bem mais baixo do que se você for usar Uber, por exemplo. Um trajeto de 15 minutos usando Uber chega a custar $15 e você pode fazer o mesmo trajeto usando o transporte público, nomeadamente aí o metrô. Então é o tipo de transporte que eu prefiro quando eu estou numa cidade como essa, porque o trânsito é ruim, o estacionamento é caro e muitas vezes você não encontra espaço para deixar teu carro. Então assim você perde menos tempo, né, e acaba conhecendo um outro lado, o lado que realmente as pessoas que moram lá conhecem. Natureza. Boston e Cambridge têm algumas praias. Não é a praia que a gente encontra no Brasil ou em Portugal, que os dois países têm excelentes praias, mas é uma praia que, para quem gosta de natureza, vale a pena conhecer, talvez até no verão vale a pena tomar um banho. Eu nunca estive no verão lá nessas duas cidades. No momento que eu fui, geralmente a água estava um pouco mais fria, o tempo não estava tão convidativo assim. Mas se você gosta de natureza, é uma praia acessível, né? Não chega novamente, gosto de frisar, não chega aos pés de uma praia no Brasil, mas dá para quebrar o galho, certo? A gente tem alguns parques públicos, esses sim, muito grandes e com muitas opções. Normalmente, os parques por lá têm os playgrounds infantis, que dá para você levar seus filhos, se for o caso, ou se você quiser fazer um piquenique ou simplesmente parar para tomar um café, vale a pena a visita, porque você vai ver aí grandes áreas verdes que dá para parar, respirar um ar puro e dar uma paradinha naquele dia cansativo que você está tendo, muitas vezes aí de várias visitas. Para fechar, o Charles River. O Charles River, gente, é o rio que corta as duas cidades. Ele passa bem no meio entre Boston e Cambridge. Se você atravessar o rio, você está em Cambridge, né, saindo de Boston e vice-versa. Então é um rio que se atravessa aí de carro com 5 minutos ou até menos, se não tiver trânsito, né? Agora, é um rio que a prática da natação é proibida, porque tem muita embarcação passando. Então, geralmente você vai ver caiaques, aqueles barcos a remo e até embarcações maiores passando pelo Charles River, tá? É muito comum você ver os alunos de Harvard, de MIT, pessoas que gostam de se exercitar buscando esse tipo de esporte. A gente encontra também muitos barcos à vela, encontra também os kitesurf, né? Enfim, é um rio muito concorrido em todas as épocas do ano, não importa se está fazendo muito frio, esse rio não chega a congelar e por isso muitas pessoas buscam ele para fazer uma atividade física. Desafios, a gente tem aqui o clima muito frio, então eu conversava com algumas pessoas que estudam lá e
é realmente um estado, uma localidade dos Estados Unidos que vai quem realmente precisa fazer alguma coisa, né? Porque o clima é muito severo quando chega a parte do frio. Nós estamos falando agora em setembro, o clima começa a esfriar. Eu tive lá, peguei temperaturas aí por volta de 20 graus, mas a partir de outubro essas temperaturas vão cair cada vez mais, chegando a novembro, dezembro, janeiro, as máximas aí de menos 5 graus, menos 10 graus, neva e neva muito. Então é um clima severo, é um clima pior inclusive do que Nova York, né? A gente costumeiramente vê nos filmes, nas notícias, aquele bloco de neve gigantesco. Boston ainda é mais frio. Então, severamente, é um clima aí que não é para brincadeira. Claro que todos os prédios são preparados para passar por esse frio, mas se você vai estudar ou passar um período da tua vida lá, saiba que a maioria das pessoas vão com um objetivo em mente. Normalmente são alunos que vão passar a graduação, né? Um período de 1, 2, 3, 4 anos estudando lá e sabem exatamente o que fazer. Trânsito e estacionamento é um outro desafio, a gente já falou aqui, né? Mas é realmente difícil andar de carro por lá. Dessa vez eu nem tentei. A primeira vez que eu fui, eu aluguei um carro no aeroporto e fui até Babson, somente porque eu vi que era um pouco fora de mão, né? Babson fica um pouco afastado do centro de Boston, eu diria aí mais ou menos pelo menos uma meia hora do centro de Boston. Depois de chegar e encontrar meu quarto, né, deixar minhas malas, eu voltei e deixei o carro no aeroporto e voltei de transporte público. Então, se eu soubesse disso, provavelmente nem tinha ido. Por último, o custo de vida é muito alto. Eu sempre costumo conversar dentro do Uber que eu pego, com as pessoas que moram por lá, e eu encontro sempre alguns brasileiros nessas cidades, né, nessas andanças aí. E o que eles falam é que o centro de Boston aí você não encontra um aluguel por menos de $2.000. Esse brasileiro que eu encontrei dirigindo o Uber, ele me contou que a casa dele, que não era no centro de Boston, era uma casa afastada, pelo menos meia hora ali de trânsito, ele gastava $2.500 de aluguel para viver. Ele, a esposa e 2 filhos. Né? Então, realmente é um custo de vida um pouco mais alto. Isso você sente também quando você vai no supermercado, vai fazer compras, quando você precisa estacionar, como os exemplos que eu coloquei aqui. Não é uma cidade para brincadeira. Porém, as pessoas que eu conversei me disseram que é uma cidade boa para ganhar dinheiro. As 2 cidades eu adoro, tá? Volto sempre que possível. Boston tem muita coisa para fazer, muita coisa para ver, e Cambridge também. Apesar do grande spot, para mim, sempre ter sido as 2 grandes universidades, Harvard e MIT, eu percebo que toda a vida da cidade é muito rica. Né? Então, se você quer ter uma experiência de ponta, conhecendo cidades grandes e apropriadas para receber visitantes como você, essas 2 cidades eu colocaria fácil aí no cronograma de visita. Para você que assistiu até aqui, eu vou deixar também o convite para você estar na nossa próxima imersão nessas cidades. Normalmente, nós fazemos uma aplicação, depois dessa aplicação nós fazemos uma entrevista. E ao fazer essa entrevista, a gente sabe mais ou menos ali qual é o perfil do participante e vê se ele se encaixa no nosso grupo, que é um grupo mais maduro, um grupo de mentores, um grupo de pessoas aí que atendem negócios e profissionais em transição de carreira, e esse perfil geralmente é de pessoas com acima de 35 anos até 60, no máximo 70 anos, pessoas que estão preocupadas em melhorar o seu desempenho. E dentro das nossas imersões a gente vai ter algumas visitas, intenso network e também conteúdo que vai ser repassado tanto presencialmente quanto online, tá? Então fica aqui o meu convite, eu vou deixar o link para você fazer a tua inscrição, a tua aplicação,
E se você não estiver com a gente na nossa próxima imersão em 2025, você é convidado para participar da próxima imersão em 2026. Essa imersão que a gente acabou de realizar foi a nossa 11ª imersão e a gente já está planejando a próxima imersão, que vai ser a 12ª, no Vale do Silício e também em Cambridge, ok? Elas vão acontecer em 2025. Você pode aplicar sem qualquer compromisso. Se você não estiver pronto para conhecer, participar de fato da imersão, você fica na nossa base de contatos e quando você quiser, pode aí, vai receber, quando a gente lançar a próxima imersão, você vai receber a notificação e fica aí, sabendo de tudo e pode se inscrever na imersão seguinte. Então agora eu vou deixar vocês com os depoimentos aí de como foi a nossa imersão. Foi deslumbrante. Assim, eu realmente me sinto assim, muito satisfeita com tudo que a gente viveu. Estar aqui é muito mais que um privilégio, é uma honra. O que faz o momento da Global são as pessoas que estão conectadas com a Global. Esse grupo realmente é de uma maturidade incrível, porque teve a mão certa. Dizer assim, tem uma entrevista e tal, acho que isso faz toda a diferença. Tu sabe quem está fazendo. Na minha experiência com a Global, a gente teve vários, teve em Londres, estamos hoje aqui e é cada experiência diferente. Isso é encantador, porque a gente pôde aprender de um jeito diferente no Vale, pôde ter uma outra experiência em Londres. Isso também nos ajuda a pensar sobre o próprio negócio, como que a gente vai favorecendo experiências diferentes para as pessoas que estão conosco. Cada imersão e a cada momento, vão complementando, vão contribuindo e vão crescendo. Esse estágio, digamos assim, de estar sempre evoluindo, de estar sempre melhorando, sempre crescendo. E esse é o meu objetivo de ter essa parceria com a Global. Cada vez que a gente compartilha uma jornada, a gente também está revisitando a nossa própria jornada, a nossa própria essência. E eu te convido a ser protagonista da sua história. Eu comecei em 2020, passei por Portugal, França, estou aqui hoje com o Cláudio. A gente vê as pessoas que estão no nível de vocês, eu acho que inspira a gente a melhorar e saber que é possível. Ontem eu disse que era só os melhores, hoje eu tenho certeza. É um grupo muito virtuoso, de muita qualidade e é bacana, quando se cada um de nós se predispõe a sair das suas casas, deixar famílias e tal e vir para cá, tem que fazer valer a pena. Eu acho que todo mundo fez aí o seu melhor para valer a pena estar aqui. Essa troca é imensurável, os ganhos que a gente tem. Muito obrigada, Global, muito obrigada, Cláudio, por essa inspiração, por esse processo. Quando eu vejo a Global de 2018 que eu conheci, com a de hoje é outra empresa, isso é inspirador. Gostei muito, estou muito feliz. Ontem foi muito emocionante estar naquela visita de Harvard e com certeza é o início de uma longa jornada de várias parcerias que eu tenho certeza que iniciou aqui com a Global. Aproveitando aqui, não perca essa oportunidade. Venha você e se conecte também conosco. Porque o mentor precisa de um mentor.